Olá, então vamos ao primeiro passo, a primeira etapa do processo que você precisa fazer, precisa entender para usar o módulo, ou seja, a função logística, a função separação dentro do módulo de logística, né? A gente está falando aqui operação de separação, que é a primeira etapa da tua logística. Então vamos fazer essa configuração junto, eu vou mostrar passo a passo essa operação para vocês. E ela vai estar aqui, ó, configurações, logística, separação, né? Logística, parâmetros. Dentro de parâmetros, o que a gente precisa fazer? A gente tem algumas opções aqui a serem configuradas. A primeira é que você vai colocar aqui. Você vai decidir se você quer colocar, então para alterar, como a gente já sabe, nem aqui, define se você vai fazer alteração. E aqui você vai definir, como diz aqui a descrição, colocar o pedido de separação automaticamente imprimir o relatório. Esse é o modelo já existente que nós temos no Bestlock e se replicou para cá, então você decide, ou seja, quando faz a impressão do relatório de separação, se isso aqui estiver marcado, automaticamente o pedido muda de status, ele passa para o processo em separação. Então você decide como é que você quer esse comportamento agora. Até então era um comportamento padrão, ele sempre acontecia assim, e agora você pode decidir fazer a impressão e não, eventualmente, não mudar o status do teu pedido, certo? Então isso é uma opção agora que fica da sua decisão como administrador, ok? A segunda opção que você vai definir aqui é imprimir o relatório de separação dos pedidos reservados. Então, você pode definir se você quer deixar que o operador faça a impressão prévia. Então, isso aqui, de certa forma, está casado com esse processo, com essa configuração aqui de cima. Ou seja, se você pode definir um modelo que diga, olha, para eu fazer a separação, tá? Eu vou querer que ele imprima o relatório, certo? Então, o que acontece? Você marca esse processo, imprimir o relatório de pedido separado, você vai, se tiver marcado, ele vai deixar imprimir e aí, dependendo desta condição, o sistema vai avançar a etapa do pedido. Então, é importante sempre trabalhar com essas duas coisas em conjunto, de acordo com o seu modelo de negócio, que você achar mais conveniente, certo? E outra função que a gente trouxe aqui para o âmbito da administração direta de vocês é o desmembramento do pedido no caso de separação parcial. Então, isso era uma função que era nativa do sistema lá, sempre existiu esse recurso, a gente manteve isso, mas agora você decide se você quer deixar isso acontecer dentro da sua empresa. Até então era uma ordem operacional, você dizia para o seu colaborador que ele não deveria finalizar uma separação parcial, mas se ele desrespeitasse, desmembrava o pedido, barra 1, barra 2, barra 3, conforme essa separação parcial ia acontecendo. Então aqui agora você decide se isso pode ou não pode acontecer dentro da sua empresa. Então a gente cada vez tenta, né, levar para vocês o máximo de autonomia dentro das configurações das parametrizações, ok? E aqui também você vai definir sobre a ação, isso também a gente legou, né, trouxe do legado do Bestlock e traz para cá da mesma forma, com um pouquinho mais de aprimoramento, aonde você define se você quer deixar pedidos que não têm aprovação comercial, que eles estão lá naquele painel de pendência do comercial, ou pendência financeira, ou as duas coisas, né, no caso, você decide se você quer deixar o usuário imprimir pedidos nessa situação ou não, ele nem imprime. Então, pedidos que tenham bloqueio, né, alguma restrição de comercial, ele não vai fazer nada, ele vai enxergar lá o pedido, mas ele não vai conseguir fazer nenhuma ação, nem de relatório, nem de colocar em separação, e muito menos separar. E aí você define também se você vai separar esse pedido. Então, você pode deixar só imprimir, ou não, então ele deixa separar, e aí você define a sequência disso que você quer fazer. A mesma coisa para a ação, né, para a condição de alguma restrição financeira. O mais importante entender é que sempre que você marca uma destas opções aqui, ó, você precisa, de forma concomitante, né, por consequência, você precisa definir. Se você diz, por padrão, quando você diz que não imprime, você não precisa fazer nenhuma configuração adicional. Agora, quando você diz que imprime e ou separa pedidos com essa restrição, tanto comercial ou financeira, o comportamento é o mesmo, você vai precisar definir quais são os grupos ou usuários que vão poder fazer esta configuração, ou seja, poder fazer esta utilização nesta forma. Então, o que acontece? A gente está entrando aqui, então eu acabei de dizer, olha, eu quero permitir que na minha operação, que pedidos que não têm aprovação comercial sejam impressos. Eu já fiz isso. Fiz isso, eu tenho que dizer o seguinte, bom, quem pode fazer então? Então você pode, aqui, da mesma forma que as outras interfaces, você vai dizer
Ao permitir que pedidos sem aprovação comercial sejam impressos, colocados em separação, ou até mesmo ser separado, você pode comprometer seus resultados. Isso aqui é um alerta para você entender que você está abrindo uma exceção, né, na tua operação. Então, quando você abre essa exceção, você pode, né, você deve definir quais os grupos de usuários podem fazer isso. Então, numa situação como essa, é recomendado que você dê esse poder ao teu gerente de logística, por exemplo. Se ele tem um cargo de gerência financeira, também pode. Então você faz uma restrição, você permite essa facilidade, ou seja, permite que esse pedido avance nessa situação, mas com algumas restrições. E você também pode definir isso por grupo ou também, né, ou melhor dizendo, então vamos supor que o Juscelito ele não está nem no grupo de logística, de gerência logística e nem no grupo de gerência financeira, mas você quer que além deles também o Juscelito possa fazer isso. Então, com isso você definiu esse comportamento de utilização do sistema. Essa mesma forma de configurar isso, essa mesma maneira de definir quem vai poder fazer, vai valer para sem aprovação financeira. Então, da mesma forma, você vai dizer, então aqui, se ele tem algum bloqueio financeiro, eu só quero que os usuários do grupo de gerência financeira consigam fazer essa operação, ou por exemplo, o Juscelito também pode, ele também não está nesse grupo. Então você vai dando permissões graduais, de forma granular, como a gente chama, e você vai estendendo essas configurações de acordo com a sua necessidade, ok? E por fim, né, para a gente concluir isso de uma forma bem objetiva, você pode definir se você quer fazer o processo de forma restrita por setor, usuários por setor de estoque. Então, se você marca essa informação aqui, você pode restringir a separação de materiais de acordo com cada setor de estoque. Tá? Lá no vídeo do setor de estoque, depois aqui a gente vai fazer no final um vídeo mais conclusivo e vai mostrar isso, fazendo a operação mais avançada, como a gente diz, ou seja, você vai dizer, olha, eu tenho determinados colaboradores que eles atuam somente no setor de louças, outros atendem no setor de imóveis. Então, a gente vai mostrar isso de forma mais detalhada para vocês, ok? Então, essas são as configurações gerais que a gente queria apresentar para vocês, ou seja, então, você percebe que é muito amplo, você consegue fazer todas as configurações de forma muito fácil, mas muito detalhada para a sua operação de separação, né, dentro do Biloc agora, ok? Então, a gente conclui esse vídeo de orientação sobre as configurações e na sequência você vai assistir cada um dos vídeos, assistir cada uma das etapas operando na prática o módulo de separação já no Biloc, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.